mas temos o prefeito na linha. A gente tem resumido como a história dos cornos, porque acho que fica claro pro pessoal entender do que a gente tá falando. Se o argumento não funciona, o argumento básico, que é não jogue lixo na rua que vai entupir o bueiro, que vai prejudicar o meio ambiente, que vai ser ruim para todo mundo, cara, então quem jogar lixo na rua é corno. PG, o assunto é contigo. Os cartazes são muito engraçados, Kelly, porque, por exemplo, assim, quem joga lixo aqui é corno assumido, né? Um cartaz lá em Palmital. E aí tem a figura de um boi, um touro, né? Bem guampudo, assim, com uma cara de brabo. Aí o outro é um porco furioso, olhando assim, aqui não é chiqueiro, seu porco folgado, né? E aí, pelo que eu entendi, o prefeito Luiz Gustavo Mendes Moraes, agora na linha com a gente, vai poder nos dizer se de fato isso começou a funcionar. Prefeito, conta a história desses cartazes, por que vocês decidiram partir para uma estratégia mais, digamos assim, contundente para convencer os moradores de Palmital a não jogarem lixo na rua? Bom, primeiramente, bom dia. Queria dizer que é um prazer poder estar falando com vocês, Kelly, PG, Gabriel e todo o Rio Grande aí, através da Rádio Gaúcha. A nossa campanha educativa ambiental aqui é de uma forma, posso dizer para você, de uma forma legal, né? Porque... Bem humorado. Bem humorado. Mas assim, acho que tirando essa parte do bom humor, é mais um recado direto, né? Numa linguagem bem popular, numa linguagem bem direta e tradicional, para que todos possam entender e possam ajudar o poder público, possam estar ajudando o poder executivo, a prefeitura municipal, a construir uma cidade melhor, né? A gente tem alguns pontos aqui no nosso município é do interior de São Paulo, 20 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas que a gente depende muito da comunidade para poder estar atuando com políticas públicas eficientes, né? E a gente, nesse local específico da placa do corno, que vem chamando tanta atenção, a gente já tentou inúmeras situações para que a população possa contribuir conosco, né? A gente primeiramente colocou uma placa de proibido jogar lixo. Depois a gente colocou uma placa de proibido jogar lixo sujeito a multa. Depois a gente colocou uma mega lixeira lá para as pessoas poderem descartar o lixo de uma forma até adequada, né? Porque aí a gente colocou essa lixeira como exemplo, jogaram sofá, jogaram vaso sanitário, jogaram colchão. Enfim, virou toda uma anarquia. E essa área específica da placa do corno tem uma peculiaridade porque é uma área bem afastada aqui do município, dá em torno aí de uns 14, 15 quilômetros, quase numa divisa da extensão territorial do município. Então, a gente primeiro, como prefeitura, não tem a obrigação de ir com um caminhão de coleta lá. A gente tem a obrigação do caminhão de coleta dentro do perímetro urbano. E a gente move o caminhão de coleta para lá, tem que mover o maquinário, tem que mover 2 a 3 maquinários agrícolas para poder ir lá, poder fazer todo o recolhimento desses lixos, para que a gente tenha o recolhimento adequado, sendo que o morador poderia muito bem contribuir conosco, que sair às vezes dessas áreas rurais e trazer o seu lixo para dentro da cidade, descartar de uma forma correta no aterro ou em outros locais, para a gente poder ter essa coleta urbana. Então, acho que de uma forma, obviamente, bem humorada, porque tem essa questão do bom humor, né? Mas de uma forma bem direta, numa linguagem popular, para que as pessoas entendam que o poder público ele tá disposto a poder ajudar, mas se ele também não ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte de algum jeito, entendeu? A gente tem que tentar, num senso colaborativo com as pessoas, dar um choque numa mensagem que é o que fica mesmo, uma mensagem de choque, para que eles possam nos ajudar. Tem dado certo. Essa é a minha dúvida. Tá funcionando, prefeito, que tem um resultado de fato concreto, chamar as pessoas, não todas as pessoas, claro, vocês estão chamando as pessoas que só quem joga o lixo, exatamente, né? que tratam mal, né? Tratam mal a cidade, estão dizendo que elas são, escuta aqui, ô corno, ô porco, né? Vamos contribuir. Tá ajudando isso? As pessoas estão se sentindo mais constrangidas? PG, eu vou falar pra você assim, eu não jogaria lixo lá. Mas na prática tem um resultado, a prefeitura já colheu alguns... Já conseguiram ver índices de melhoria? Isso. A gente fez a instalação agora recente, né, na última quinta-feira, desde quinta-feira então tá instalado, a gente tá indo para quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e hoje, né, indo para 6 dias aí de instalação de placa. Até o presente momento tá limpo. Então, até o presente momento a gente não tem nenhum corno sumido. Sensacional. Coisa maravilhosa. Isso diz muito sobre a gente como sociedade, né? Meu Deus, se todo o argumento, como eu dizia,
plausível não funciona, então vamos lá pro corno. E o brasileiro, Exato. ele pode não contribuir pro meio ambiente, mas corno ele não quer ser. Mas é o que o Gabriel falou antes, né? A psicologia do joelhaço, né? Do analista de Bagé, né? Eu particularmente, eu fui criado por uma mãe que adota muito esse tipo de discurso e eu acho que funciona muito bem. Entendeu? Eu como Quando não mãe de um queria menino de experimentar. 3 anos, me identifico também. Eu falei, filho, quer escovar o dente? Tu quer ir caminhando e escovar o dente? Temos o livre-arbítrio. Senão a mamãe vai te conduzir Isso. até lá, né? Eu uso alguma palavra talvez que não possa ser dita aqui, mas a mamãe vai te conduzir. O que tu prefere? Aí ele vai. Quer dizer, é um pouco, né? Além do corno, só é importante destacar que tem outra placa do porco folgado, né? Isso. Ao que a gente porco fez folgado. E qual que tá funcionando mais, o porco folgado ou o corno? Por enquanto as duas, tá? Os dois locais, né? A gente tem 3 locais instalados, né? A gente pretende expandir isso para mais. Primeiro a gente vai sentir, né? Coisas de uns 20 dias, 30 dias para saber de fato se tá funcionando. Se estiver funcionando, a gente tem mais uns 3, 4 locais aqui que a gente monitora no município pra gente poder colocar isso, né? Porque assim, acho que ninguém quer passar pelo constrangimento, né? Acho que fica muito claro isso. As pessoas às vezes vão se sentir constrangidas. Ontem mesmo, passando pelo local, fiz questão de poder passar lá. Tinha um carro atrás de mim, o cara parou, eu falei, será? Aí ele só tirou a foto da placa e pegou e saiu, né? O que eu acho muito bom, Gabriel, é que a placa diz assim, ó, quem joga lixo aqui é corno assumido. Isso. Ou seja, eu posso se eu jogar lixo lá, se dissesse assim, quem joga lixo aqui é corno, eu ia dizer, não, eu não sou, eu me uma garanto, não é a acusação prefeitura só, que né? vai me acusar. Mas se é corno assumido, aí o cara, pensando bem, Melhor, tem uma né? Dá uma psicologia evitada. ali, um efeito psicológico de fato. A minha dúvida é como é que surgiu essa ideia, prefeito? É do senhor? É de algum líder da comunicação aí da prefeitura de Palmital? Como é que veio essa ideia? Vamos chutar o balde um pouquinho, vamos, quem sabe, fazer um discurso um pouquinho mais contundente. Veio de onde isso? Há um tempo atrás, há cerca mais ou menos de 1 ano, eu tinha visto algo semelhante a uma placa meio que numa fala direcionada para a população. Não lembro agora se era corno, se era boi, alguma situação assim, certo? E aí, indo numa das viagens nossas para São Paulo aqui, como prefeito, né? Tava comentando com o responsável da minha comunicação, falou, ó, que legal isso aqui, a população cobra bastante da gente, né? Mas olha que legal, talvez uma campanha dessa de comunicação direta, pode ser que surja efeito, né? E aí essas placas aqui, cometendo um segredo aqui, né? Contando para vocês um segredo, elas estavam prontas há cerca de 5, 6 meses, né? E a gente estava um pouco até receoso um pouco de colocar, né? Porque é uma linguagem assim, que às vezes pode gerar um pouco de contestação por parte dos mais conservadores, né? Você pega às vezes um público acima de 50, 60 anos, pode haver um julgamento, pô, mas faz um outro tipo de linguagem, tal, mas aí você começa a pensar, pô, se alguém te contestar aqui, o cara não vai te contestar, porque o cara não vai querer ser corno assumido, né? O cara não vai querer ser taxado de alguma coisa. E aí, cerca de uns 15, 20 dias atrás, nessa área onde a gente colocou a placa do corno, a gente foi alvo de críticas no Facebook, né, da comunidade. Pô, Crítica? de novo tá cheio de lixo, porque não tinha placa, né? De novo tá cheio de lixo, de novo a prefeitura tem que passar mais vezes aqui, que isso, que aquilo. Falar, pô, toda vez a população aponta o dedo pra gente. Todo mundo sabe que é uma área de dificuldade pra gente poder ir lá, de poder deslocar os nossos caminhões, de poder deslocar as pessoas. E outra, o lixo todo desorganizado, tem que pensar também quem tá fazendo a coleta, né? Pô, não é porque o cara às vezes é coletor que o cara tem que ficar com a sua nojeira, digamos assim, né? Ficar trabalhando em cima, às vezes, de um descarte inadequado que você faz. Ele é trabalhador como todo mundo, pô. Ele é ser humano, ele não precisa ficar, às vezes, passando por um constrangimento de pegar um monte de fazer uma coleta do qual as pessoas descartam totalmente errado. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Meio que encheu o saco, entre aspas, falei, vamos colocar lá e vamos ver se vai dar certo isso aí, porque ficar todo mundo, às vezes, só apontando o dedo pra gente, eu acredito que não seja correto. Prefeito, você falou uma coisa que eu acho que é legal da gente falar também, que é uma questão de responsabilidade coletiva. A gente, nos parece que e eu não quero generalizar, mas tem um comportamento do brasileiro que é muito diferente, por exemplo, do oriental, né? Que a gente viu na Copa do Mundo, os torcedores recolhiam o próprio lixo, né? Imediatamente tinha alguém com uma sacolinha e eles já se sentindo num papel de responsabilidade coletiva. Eu acho que isso é um comportamento que a gente ainda vai levar um tempo para mudar. Talvez tenha que ser no joelhaço, como o senhor está fazendo, mas não sei se é a sua percepção disso, né? Que a gente, como cidadão, muitas vezes se exime da responsabilidade.
Sim, eu particularmente parto muito do princípio do que o ser humano, eu acho que ele tem a necessidade de apontar o dedo para alguém, né? Numa cidade pequena, você sempre fica muito exposto, né? Principalmente na figura do prefeito, você acaba sendo sempre o culpado de alguma coisa, né? É natural das pessoas poderem ter um contato mais direto com você. Eu acho que através dessas mensagens, e eu acredito que na construção de um mundo melhor, de uma cidade melhor, você tem que ter esse senso colaborativo. Não é porque você tem uma prefeitura à disposição que você não tem que fazer a sua parte como cidadão. Não é porque você paga imposto que você não tem que fazer a sua parte como cidadão, entendeu? E acho que é o mínimo a gente poder exigir das pessoas que elas façam um descarte do seu lixo de uma maneira correta. Pois se eu tenho uma educação de poder sempre estar descartando o meu lixo, por que você não, entendeu? Então eu acho que é dessa forma que elas acabam nos ajudando a poder fazer algo melhor. Fora toda a questão de, da gente poder ter problemas às vezes com dengue, de ter problemas às vezes com escorpião, de ter problemas às vezes com outras doenças que se proliferam através de um lixo. Obviamente que esse caráter que a gente vem de um caráter humorado, por trás de tudo tem toda essa mensagem direta. Poxa, nos ajude a construir uma cidade melhor. A gente está tentando de tudo. Não é porque é a prefeitura que a gente tem que fazer tudo por você. Faça o seu mínimo, que é cuidar às vezes do seu ambiente e descartar o seu lixo de uma forma correta. Se a gente fizer isso aí, a gente poderia ter inúmeras outras oportunidades melhores, não só na cidade, mas como também a nível estadual e a nível nacional. Perfeito. Prefeito de Palmital, São Paulo, Luiz Gustavo Mendes Moraes, a gente agradece imensamente. Se tiver um corno, o senhor nos avisa, tá? Um corno assumido no carro. Corno tem, né, gente? Sim. Um abraço Valeu, pra prefeito, todo mundo. parabéns. Mas obrigada, Gente, viu? obrigado. Bom trabalho. Você sabe que eu me lembrei em Nova York, nos lugares onde é proibido estacionar. Fala assim. Ai, porque Nietzsche... Ai, você sabe que eu me lembrei em Nova York? Vocês estão hoje Peraí, nojo, eu os não dois. disse que foi de conhecimento de causa. Mas em Nova York, nos lugares onde não pode estacionar, a placa diz assim, ó, don't even think about parking here. Quer dizer, nem pense em estacionar aqui. E funciona, tá vendo? Já largar aqui, ó, toma essa, né? Sabe, se não funciona na educação, o analista de Bagé já nos mostrou qual é a técnica, qual é o procedimento que funciona. Aí Gabriel vem de Nova York, você sabe que Nova York, aí o PG, você sabe que Nietzsche, o que eu digo pra vocês? O que eu falo pra esses dois, minha gente?